Pessoal, hoje a gente vai falar aí um pouco sobre algoritmo de otimização por enxame, ou PSO. Vai ser uma introdução e um conceito aí que eu vou separar em 3 partes, tá? E essa parte vai ser mais teórica. E vamos ver onde a gente consegue chegar aí, para deixar a parte prática, que a gente vai colocar um pouco a mão no código e tudo mais nas próximas partes, tá? Vamos falar um pouco sobre métodos de otimização, o que são e para que servem, tá? Dentro da computação, nós temos alguns problemas matemáticos aí em diversas áreas de atuação, tanto engenharia, ou biológicas, até financeiras, onde nós temos problemas matemáticos que incluem muitas variáveis, tá? Em que a gente quer testar todas as possibilidades possíveis. E aí gerando cálculos com fatoriais muito grandes, onde o seu tempo de computação para gerar esse resultado é muito grande, você vai ficar rodando o computador dias, horas, e vai para conseguir achar o resultado perfeito da sua equação, tá? Quem mexe aí com data science está muito acostumado com isso. O pessoal que mexe com simulações químicas, aí, biológicas, sabe que realmente são cálculos muito grandes. E é para isso que a gente tem, então, os métodos de otimização. Esses métodos de otimização, eles são muito famosos na matemática e eles te prometem um resultado ótimo, não perfeito, tá? Ele fala assim, ó, não vou testar todas as possibilidades possíveis, porque isso vai durar muito tempo, mas eu vou tentar pegar uns atalhos aí e te oferecer um resultado ótimo muito rápido, instantaneamente, em segundos, tá? E dentro desse método de otimização, uma das que propõe soluções para isso é a computação natural. O que é a computação natural? A computação natural, segundo Ballard, são todos os sistemas computacionais desenvolvidos com inspiração ou utilização de algum mecanismo natural biológico. Ou seja, é quando a gente olha para a natureza e tenta copiar algum processo para dentro da ciência da computação. É quando a gente tenta simular algo que existe na natureza e a gente acha que isso vai ser útil no processamento de dados. E basicamente isso que é a computação natural. Dentro dela, nós temos 3 grandes ramos, tá? Deixa eu só mostrar aqui. A gente tem 3 grandes ramos dentro da computação natural. Aí. Que são a computação inspirada na natureza, ou seja, é quando eu observo algum fenômeno, algum comportamento que eu acho útil para dentro da computação e eu simplesmente tento copiar ele, sabe? Tento imitar ele para a ciência da computação. Outra é a simulação e emulação de fenômenos naturais. É quando eu tento simular um universo que existe na natureza. Então, isso é muito comum na hora de você vai fazer vacinas, sabe? Na parte de biotecnologia, o pessoal precisa simular o ambiente, precisa simular várias coisas. E aí tentam, para saber, vai fazer vacina, o cara quer saber se vai reagir bem ou não. Tá? Tem simulações sociais também, enfim. Da parte de financeira também, tendo prever alguns comportamentos do mercado financeiro, enfim. E outra é a computação utilizando meios naturais de fato, tá? Dentro dela você tem a computação quântica e computação baseada em DNA, que é justamente você está usando algo natural mesmo para dentro da computação. Oi? Tô. Só não está online, depois é online. O segundo aí, dentro da simulação e emulação de fenômenos naturais, você tem vida artificial, geometrias fractais. Essa vida artificial você tem os autômatos anônimos, é quando você tenta realmente criar uma vida virtual lá para ver como ele vai funcionar, como ele vai se comportar, enfim. O que a gente vai ver mesmo é a parte da computação inspirada na natureza, tá? Dentro dela aí a gente tem a computação evolucionária, dentro dela aí fica os algoritmos genéticos, que talvez sejam, você já deve ter ouvido falar, é bem famoso. A inteligência coletiva. Rapidão, sobre a computação evolucionária, a gente tenta imitar o comportamento de evolução da natureza, tá? É como nós temos lá os nossos genes e tal, e eles tentam evoluir para se adaptar ao ambiente, sabe? Mais esse conceito, sabe? De você tentar fazer o seu algoritmo sempre evoluir para chegar na solução certa. É mais esse conceito. Na inteligência coletiva, é justamente observado dentro de grupos de animais, insetos, bactérias, um comportamento social em que todos se ajudam para chegar na solução. Pegaram esse conceito para a computação, tá? É justamente isso. Redes neurais artificiais, essa aí talvez seja o CERN do Deep Learning, né, que é onde você consegue aplicar aí, o raciocínio lógico, o aprendizado, né, você usa muitas redes neurais, e tem os sistemas imunológicos artificiais. Nós vamos falar sobre aquela parte de cima ali, a computação inspirada na natureza. Entre essas, tem um comportamento muito comum entre a computação evolucionária e a inteligência coletiva, que é justamente no começo de resolver o problema. Então, eu vou dar um exemplo de um problema bem genérico para vocês entenderem do que eu estou falando. Porque eu falei um monte de teoria e conceito, mas, como é que isso realmente vai resolver algo que eu preciso? Tá? Vamos supor aí, então, que eu tenha um problema no mercado financeiro, onde eu tenho aí diversos países, tenho
vários países aí no mundo, e dentro desses países eu tenho diversas formas de investimento. E dentro desses investimentos eu tenho taxas de juros diferentes, eu tenho formas de investir diferentes, enfim. Eu tenho uma grande quantidade de variáveis aí, tá? E eu tenho o dinheiro que eu quero investir. Vamos supor que o meu problema é o seguinte, eu quero saber qual combinação de investimentos eu posso fazer em todos os diversos países, usando diversos investimentos, que eu consiga render mais para mim. É um problema NP difícil na matemática, ou seja, você tem muitas variáveis, vai dar um fatorial gigante, porque você vai tentar pegar elemento por elemento e ficar combinando eles. E vamos supor que eu queira resolver isso com a computação evolutiva. A primeira coisa que ele vai fazer é justamente, aleatoriamente, gerar investimento para você. Então, ele vai gerar vários investimentos aleatórios, tá? E vai chamar cada um desses carinhas aqui de... Cadê meu mouse? Aqui. Ele vai gerar esses investimentos aqui aleatórios, tá? E vai chamar isso aqui de população inicial. O que seria a população inicial? São diversas soluções candidatas ao problema. São soluções que são candidatas. Então, cada um desses investimentos aqui vai falar, eu posso resolver esse problema, eu posso resolver o seu problema. E aqui seria a população inicial que foi gerada, tá? Aleatoriamente. Eu simplesmente joguei um monte de investimento. Investimento nos Estados Unidos, na Coreia, no Brasil. E aí eu vou tentar resolver esse problema. Como é que eu faço? Na computação evolutiva, você vai simplesmente pegar os melhores, né, descartar os piores, vou pegar os melhores, vou selecionar os melhores, há uma seleção natural, mais esse conceito que é pego aí, e aí eu vou começar a cruzar os melhores, tá? Para tentar gerar nova população. Na teoria aí, é como se eu pegasse os melhores indivíduos e gerasse filhos com eles, e os filhos, teoricamente, vão ser bons porque os pais foram. É mais ou menos isso, tá ligado? Então, na literatura você pode achar como geração também, mas população não está errado. Porque geralmente a população inicial que você jogou lá para tentar resolver o problema, entendeu? Então, não é errado falar população também. Aí, nesse caso aqui, você vai descartar os piores, selecionar os melhores e começar a cruzar eles, tá? E aí vai para tentar pegar o melhor de cada um e tentar achar o seu melhor quadro de investimentos aí. Mas aí como é que funciona a inteligência coletiva? Na inteligência coletiva, você também tem uma população inicial, ou seja, você aleatoriamente escolhe vários investimentos, né? Só que aí você não tem descarte, você simplesmente tenta fazer com que todos evoluam juntos, né? Você tem aí, você começa a combinar todos juntos e todos evoluem de forma conjunta, sabe? Inclusive, nesse caso aí, na PSO, que a gente vai explicar, aparece inclusive o cenário do líder, que ele vai interferir em todos os outros e vai ajudar cada um a chegar numa solução final. Dito isso, ainda sobre a computação inspirada na natureza, dentro da computação evolucionária a gente tem os algoritmos genéticos, programação genética, evolução gramatical, estratégias evolucionárias, programação evolucionária. Na inteligência coletiva, os algoritmos mais famosos é o de colônia de formigas, que é o ACO, e o algoritmo de enxame de partículas, que é o PSO. Redes neurais, aí a gente tem as principais redes neurais que se trabalham, né, mas tem várias outras também. E dentro dos sistemas imunológicos artificiais tem esses algoritmos aqui. A gente vai falar então sobre a inteligência coletiva e mais especificamente sobre o PSO. Tá? Resumindo, nós tínhamos um problema um método de otimização, nós achamos a solução dele dentro da computação natural, escolhemos a computação inspirada na natureza, a inteligência coletiva e, por final, o enxame de partículas. Então, a gente vai resolver o nosso problema de otimização com enxame de partículas. Tá? Beleza. Mas o que é a otimização por enxame de partículas? O que é o PSO e como ele funciona? O algoritmo de PSO ele foi criado em 1995 por dois cientistas de dados. Eu vou ficar devendo o nome deles, que eu esqueci. Também esqueci de marcar. Mas eles enxergaram na natureza comportamento onde alguns grupos de animais, insetos, como bandos de pássaros, cardume de peixes, enxame de abelhas, eles tinham um comportamento social onde sempre você tinha influência de indivíduos do bando sobre os outros. Então você sempre tinha um líder que levava os caras tudo entendeu? Interagia com eles e influenciava na ideia de todos os outros. Isso aconteceu com o cardume de peixe, com diversas espécies aí. Eles chamaram isso de teoria sociocognitiva, onde cada um dos indivíduos desse bando, ele tem experiência própria, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe se é bom ou é ruim, mas ele também tem consciência da experiência do vizinho, do vizinho de bando, tá? E aí, então, toda decisão que ele tem sempre vai ser influenciada pelo vizinho dele. É mais ou menos isso. Aí você, então, tem a aprendizagem individual e a transmissão cultural.
Você tem a sua aprendizagem individual e também a do seu vizinho. Eles olharam todo esse conceito e falaram que, ok, a gente pode usar isso para parte de computação, tá? Mas como é que isso tudo funciona? Eu vou dar aqui um exemplo de um problema bem simples para a gente aplicar o algoritmo, só para a gente ter ideia só para apresentar o algoritmo para vocês, tá? É um problema bem simples. Vamos supor que dentro desse quadrado aí, eu tenho esse ponto vermelho. Tá? Esse ponto vermelho foi plotado aí numa coordenada específica de x e y, certo? A gente está num plano 2D aí, então a gente tem um eixo x e um eixo y. Se alguém tiver alguma dúvida, não conseguir enxergar isso, não tem problema, tá? Eu tento riscar aqui, mas assim, a gente tem um eixo, né, de altura e largura, então é x e y. Aí o que acontece? Vamos supor que eu quero saber qual a coordenada desse ponto vermelho na minha tela, que eu não sei. E eu vou resolver isso com PSO. Obviamente, isso é um problema muito simples. Eu poderia resolver de qualquer outras formas mais fáceis. Mas eu quero resolver usando o algoritmo de PSO. A primeira coisa que eu faria, então, seria jogar na tela a minha população inicial. Só mais uma coisinha. Nesse problema aqui, as minhas únicas variáveis são o eixo x e y. Lembra do exemplo que eu dei lá sobre o problema de investimentos? Eu tinha lá, então, um monte de investimentos que eu queria fazer, lá naquele que eu falei lá. E aí as minhas variáveis, naquele caso, seriam os investimentos que eu teria, né? Seriam várias variáveis. Aqui não, aqui são duas, eixo x e y, que é o que vai me fazer achar o ponto vermelho. Aí a primeira coisa que eu faço, então, é justamente gerar a minha população inicial. Eu aleatoriamente jogo pontos na tela. Então, o A, B, o C e o D e o E são cinco indivíduos da minha população inicial que vão me ajudar a chegar no problema, tá? Oi. Não, eu posso escolher. Eu escolhi 5. Isso. Isso daí foi boa pergunta, João. O número da população eu que escolho. Então, de acordo com o meu problema, eu posso querer muita população ou menos, né? É claro que a gente tem que pensar que quanto maior a população inicial, maior o meu custo de processamento. Então, é aí que eu vou equilibrar. Ele realmente vai me ajudar mais. Porque é mais um cara dando informação para o meu grupo, é mais um cara interagindo com todo mundo, então é mais um cara me ajudando aí. Obrigado, Valério, porque eu esqueci de falar disso. Então, dentro da PSO, eu tenho um conceito de posição e velocidade. Não se prendam ao nome, tá? São só conceitos aí bem abstrato mesmo. A posição é justamente o meu indivíduo com a solução do problema. Então, por exemplo, o meu ponto A, ele está numa posição de eixo x e y. A posição dele é aquela. Naquele problema que eu dei o exemplo do mercado financeiro, o conceito de posição seria os investimentos iniciais. Então, eu gerei um cara lá com investimento, aquela é a minha posição. E o conceito de velocidade é o que vai alterar a minha posição. É o que vai alterar esse meu indivíduo. É o que vai alterar ele melhorando ou piorando. Tá? Isso. Uma função X. A primeira coisa que eu vou fazer, então, a gente vai começar a resolver usando o PSO. A primeira coisa que você faz é calcular a função fitness ou de aptidão para cada indivíduo ou partícula. Vou explicar. Lembrando que sempre que eu falar de indivíduo ou partícula, é porque os dois são encontrados na literatura, tá? Os dois estão certos. Indivíduo e partícula é esse carinha aqui que é um candidato à solução do meu problema, tá? Eu tô sem mouse aqui, mas tudo bem. É esse carinha aqui, o A, B, C, o deles. Eles são indivíduo ou partícula. O que seria a função fitness ou de aptidão? É justamente o quanto eles estão do meu objetivo. Lá na parte lá no exemplo do meu mercado financeiro, eu estou voltando lá direto porque é um problema real, o que seria calcular a função fitness? É descobrir qual que está me rendendo mais dinheiro. Naquele exemplo, eu quero achar os investimentos que vão me render mais, certo? Então, a minha função de fitness é justamente achar o cara que está rendendo mais. É simplesmente isso. Aqui não. Aqui o meu objetivo é chegar no ponto vermelho. Então, eu vou calcular para cada um o quão distante eles são do ponto vermelho, certo? Então, essa é a função fitness, é o quão eles estão distantes do meu objetivo. É justamente isso. Então, a primeira coisa que você faz é calcular essa função de fitness, tá? A segunda parte, que é um outro conceito, que na PSO, a gente tem, então, aí, lembra que eu falei que tem a parte individual e a parte coletiva, né? A parte individual é justamente o que ele chama de P-best, que é a melhor posição que a partícula já teve. Vou explicar. Quando eu gerar o algoritmo de PSO, eu posso melhorar, eu posso tanto melhorar a posição da minha partícula, quanto eu posso piorar. Ela pode regredir da solução. Porque como tem muito fator aleatório aí, eu posso jogar o algoritmo de PSO e simplesmente meu ponto A, ele pode se distanciar do ponto vermelho, além de melhorar. Só que
no final, eu vou fazendo várias iterações, que no final ele vai acabar melhorando, tá? Mas numa iteração ele pode acabar piorando. Então esse P-best é justamente a melhor posição da minha partícula até o momento, tá? Então a melhor posição que ela já teve vai ficar gravada. Eu vou chamar isso de P-best. Então, o segundo passo do meu algoritmo é justamente achar o P-best, tá? Como nós estamos na iteração inicial, a melhor posição dele é essa mesmo. Essa primeira. O terceiro passo é achar o G-best. O que é o G-best? É o melhor indivíduo do meu bando. Eu vou checar todos os indivíduos que tem aí e vou achar o melhor, tá? Lembra que eu falei que na parte da computação evolutiva, eu pego os melhores e cruzo eles, e descarto o resto. Aqui a gente não descarta ninguém. Mas aí você fala, por que então você vai querer eleger o melhor? Justamente porque na PSO a gente tem o conceito de líder do bando. Então eu vou pegar o meu melhor cara, o meu melhor indivíduo, e ele vai ser o líder do bando, tá? Ele vai ser o meu melhor cara que vai interagir com os outros. E aí, no caso, o meu melhor cara aí é o ponto B, né? Que é o que está mais perto está mais próximo do ponto vermelho. Então ele seria o meu G-best. Vocês já vão entender o porquê que eu faria isso. E aí eu vou, no quarto passo, atualizar a velocidade de cada partícula. E é aí que eu vou apresentar para vocês a primeira equação da PSO, que é a equação da velocidade. Lembrando que o conceito de velocidade é aquele cara, o conceito é de que ele vai mudar a posição da minha partícula. O conceito de velocidade é aquele cara que vai mudar as variáveis dela, tá? E qual seria essa equação da velocidade? Em primeiro lugar, dentro da equação da velocidade, eu tenho duas constantes, tá? Uma que eu vou chamar de φ1 e outra que eu vou chamar de φ2. Essa aqui é φ1, φ é a letra grega aqui. Essa podia ser qualquer coisa aqui, tá? É importante saber que tem 1 e 2, tá? E como é que eu acho ela? Eu jogo um valor random de 0 a 1, então ele pode ter qualquer valor entre 0 e 1, 0 ponto qualquer coisa, e eu vou multiplicar por uma constante de 1, que eu já vou explicar ela. O φ2 é a mesma coisa, só que eu vou multiplicar por uma constante de 2. E a equação da velocidade, a primeira parte dela é essa. Eu vou pegar o meu P-best, ou seja, a melhor posição que a minha partícula já teve, e vou subtrair com a posição atual dela. Beleza? Eu vou pegar a posição, por exemplo, eu vou fazer a equação da velocidade tanto para o eixo x quanto para o eixo y. São as minhas duas variáveis. Então, nesse caso, eu iria pegar o eixo x do ponto A, o melhor que ele já teve. Eu ia pegar o melhor eixo x que ele já teve e vou subtrair pelo eixo atual dele. Tá? E vou multiplicar pelo φ1. A segunda parte da equação, eu vou fazer algo muito parecido. Só que dessa vez, eu vou pegar a melhor posição que o G-best tem e vou subtrair pelo meu atual. Então, só para ficar claro. Vamos supor que eu estou aplicando essa equação da velocidade para o ponto A. Nesse caso aqui, eu pegaria o eixo x do B, porque o meu B é o líder do bando, o meu B é o melhor cara. Exatamente. Isso. Isso. Legal a pergunta. Assim, Isso. Só que no algoritmo mesmo falando, eu faço uma validação disso, né? Então, nesse caso aí, eu faria uma equação da reta. Eu descobriria que ele está mais próximo. Entendeu? Vamos... Exatamente. Nesse caso, você usaria para descobrir melhor a equação. Exatamente, porque o meu objetivo é chegar no ponto vermelho. Então, o meu melhor cara é o que está mais próximo. Então, aí eu pegaria uma função da reta e descobriria qual é a distância dele. No problema lá do mercado financeiro, o meu melhor cara era aquele cara que está me rendendo mais dinheiro. Então, eu pegaria lá, lembra do exemplo lá? Eu pegaria a taxa de juros de um investimento tal, de um país tal, de outro país tal, ele é o meu indivíduo. Ele é o meu indivíduo. Aí eu veria qual desses caras está me rendendo mais. Esse é o líder do meu banco. Então, cada problema vai ter aí uma função de fitness diferente. É que esse aí é um exemplo bem fácil, só para explicar o algoritmo, mas... Não sei. É justamente ele que eu quero descobrir. Exatamente. É que aqui é totalmente visual, entendeu? Esse problema não existe, na real. Esse problema não existe. Eu poderia descobrir fazendo ele diminuir a distância, sabe? Esse problema é só visual, é só para eu mostrar o algoritmo mesmo. Porque é um problema muito simples. Sim. Exatamente. Na prática mesmo, não teria por quê, porque eu teria que saber o eixo XY no ponto vermelho. Então, mas aí é um problema visual para explicar o algoritmo. Esse problema realmente não existiria, mas tem muita aplicação. Então. Mas assim, naquele problema do mercado financeiro,
era o melhor investimento que está me rendendo mais dinheiro. No problema do caixeiro viajante, que eu vou explicar na próxima parte, que é o cara que eu quero achar, vou explicar ainda essa parte, mas é a menor distância possível de um ponto a outro, entendeu? Eu não sei qual que é, porque tem várias combinações, mas eu consigo saber qual a distância de um caminho lá. E aí, sabendo a distância de um caminho, eu pegaria a menor distância de cada caminho. Aí esse seria o meu líder, tá ligado? Então, cada problema eu conseguiria uma forma de validar isso. Nesse caso, eu sei que o meu GBest é o ponto B. Então, eu pegaria o eixo X dele menos o eixo X do meu ponto A atual. Lembrando que a equação da velocidade é para cada ponto, tá? Então, para cada ponto, eu faria uma equação da velocidade diferente. Aí, beleza, essa é a equação da velocidade. A segunda equação do PSO é uma equação muito mais fácil, que é a equação da posição. O que ela faz? É justamente, eu vou pegar a minha posição antiga e vou somar com a velocidade. Essa é a minha posição nova. Então, o resultado que eu vou ter aqui, ó, em cima, eu vou somar com o resultado da minha posição atual. E essa é a minha posição nova. Entendeu? Aí, isso para cada ponto. E que não necessariamente ela ficou mais perto. Exatamente. Ela pode piorar. Ela pode, sabe que ela pode piorar? Mas como é que você vai saber se ela está pior se você não sabe o eixo X e o Y? Tá bom. Eu sei. Nessa parte visual a gente sabe. Porque eu teria como eu ver as coisas, sabe? Então, ó, vai ficar um pouco mais simples. Vamos supor que eu rodei esse cálculo, tá? Eu rodei o cálculo e aí cada partícula se alterou. Então, vamos supor que essas posições são as novas de cada ponto, tá? Aí agora a gente vai rodar mais uma iteração. Ó, você vê que o ponto A foi daqui para cá, né? Então, nesse caso, ele melhorou a posição dele, mas ele, lembro de novo, ele poderia ter piorado. Isso é normal, tá? Mas, a longo prazo, sempre vai haver uma melhora. Sempre vai haver, mas ele pode ter piorado. Outros melhoraram e aí eles influenciam. Porque ele vai melhorar, porque você tem várias pessoas, vários indivíduos tentando acertar, e digamos assim, alguns vão acertar e esse acerto vai ser aproveitado. Mais nesse conceito. E isso vai ficar muito claro na parte 2, quando a gente implementar o algoritmo resolvendo o problema do caixeiro viajante, que é um problema real, e aí a gente vai desenvolver, isso vai ficar um pouco mais claro, esse conceito de melhora e piora, tá? Mas, por enquanto, aceita só. Depois eu provo. Depois eu provo. Na próxima parte eu provo isso, vai ficar mais claro. Não. E ele vai sempre influenciar. Uma das principais diferenças com o algoritmo genético aí é que como é que o algoritmo genético funcionaria nesse caso? Ele pegaria os melhores, por exemplo, tá? Seria o B, o A e o A, descartaria o resto e pegaria o B e o A, trocaria informações entre eles. O que trocar, nesse caso, seria o X e o Y, que é muito simples, entendeu? Mas aí ele geraria outros filhos e ele ia melhorando porque eles são os melhores. Esse é o conceito. Aqui não. Aqui o GBest, que é o líder, vai sempre influenciar em todo mundo. É o conceito de inteligência coletiva. Tá aplicado. Isso. A função de aptidão, ela justamente vai comparar o quão você está longe ou perto do seu objetivo. E é a partir dela que eu vou saber quem é o melhor do bando. Então, no caso, quando eu fiz a função de aptidão... Peraí, deixa eu ir para trás. Aqui, ó, a função de aptidão aqui seria a distância de cada um ao ponto vermelho, entendeu? Então, eu tive que calcular isso para saber quem é o líder do meu bando. E aí eu descobri que era o B, entendeu? Seria ela, porque a gente chama de cálculos de fitness. Essa é a sua pergunta? Beleza. Aí, voltando aqui. Vamos dar números ao nosso problema, para ficar um pouco mais claro. Aí, no caso, vamos supor que essa é a minha segunda iteração, e agora vamos supor que o meu ponto de A está no eixo X 120, Y 135, beleza? E aí, agora eu pego, vamos fazer o cálculo da velocidade para cada um dos eixos. Então, eu peguei o eixo X primeiro. O eixo X é 120. Eu calculo o meu φ1, lembrando que ele é um valor random de 0 a 1, multiplicando pela constante de 1. Deixa eu explicar sobre a constante de 1 rapidinho. Você pergunta para mim, o que é essa C1, o que é o C2, o que é a constante 1, o que é a constante 2? É um número qualquer, inteiro, tá? Em que ele vai multiplicar esse valor aleatório e vai interferir na minha equação da velocidade, ó, aqui nesse ponto.
Tá? Aí você fala, pô, se o φ1 e o φ2 são iguais, por que eu tenho que ter os dois? Justamente porque o φ1 ele está multiplicando a parte individual da minha equação, enquanto o φ2 está calculando a parte coletiva, certo? Você vê que nessa parte da equação eu calculo a melhor posição individual, eu subtraio a melhor posição individual com a atual, e aqui é a melhor do líder, certo? Então pode ter problemas mais complexos que você chegue à conclusão de que você queira aumentar o fator coletivo ou aumentar o fator individual. E aí como é que você faz isso? É pela essa constante 1 e 2. Então ela é livre para você. Isso aí. Geralmente, os problemas sempre são iguais. Sempre o C1 é igual ao C2. Mas pode vir problemas complexos que você acha, putz, a inteligência coletiva nesse caso é melhor e eu vou dar mais peso para ela. É só isso. Voltando aqui. Então aqui eu calculo o meu φ1, tá? Aí vamos supor que no meu valor random de 0 a 1 deu 0,3 e o meu C1 é 1. Então o meu φ1 é 0,3. Então eu já consigo resolver um lado da minha equação da velocidade, que ela diz que é a melhor posição que eu já tive menos a minha posição atual. Como a minha melhor posição é agora, então eu estou subtraindo 120 de 120. Você consegue enxergar isso? Porque eu não tenho... A minha melhor posição é essa. Exatamente. É ele mesmo. Nesse problema aí, como é muito simples, eu acho que dificilmente a gente vai ter uma degressão da minha melhor posição, tá? Mas quando a gente rodar resolver o problema do caixeiro viajante, a gente vai ver que isso é muito importante, porque vai ter muitas regressões. Então eu tenho que usar a minha melhor posição sempre registrada, que é a minha melhor. Tá? Isso. Isso, porque esse aqui é o P-Best. Aqui eu acho que dá... Não, esse é o P-Best. Esse é o lado individual da minha equação. Lado de inteligência individual. Aí beleza, já consegui resolver que é zero, porque eu estou subtraindo 120 de 120, vai dar zero, enfim. Aí o que acontece? Vou resolver o lado coletivo da minha equação. Eu vou precisar do ponto B. Ele está no eixo x 60 e y 125. Então eu pego o x dele, que é 60, e gero o meu φ2. Vamos supor que o valor de random deu aí 0,7, tá? Multiplico pelo C2, que também é 1, vai dar 0,7. Lembrando que o C2 eu que escolho. E aí eu já consigo resolver o outro lado da minha equação, que é a melhor posição do líder menos a minha posição atual. E aí vai ser 60, que é a do líder, menos 120, que é a minha posição atual, vezes 0,7. E aí vai dar 42. Então, explicação aí. Essa é a minha velocidade nova. E aí eu vou aplicar a equação da posição, que é a minha posição atual mais a velocidade nova. A minha posição atual, nesse caso, é 120, né, que é o x. Eu vou simplesmente somar menos 42 nela. Para o A e para o X. Isso, exatamente. Para o A. Não, eu vou fazer isso com cada um. É um exemplo. Cada um sofre a equação da velocidade. Exatamente. Exatamente. E o Gbest. Então, boa pergunta de novo, Mico. O meu Gbest atualmente é o B, porque lembra que eu mudei a posição das partículas? O B continuou mais próximo. Mas poderia o C ter chegado lá perto e o B ter ido para trás. Nesse caso, o C que era o líder. Então, deixa eu só voltar. Oi. Certo. Não, tá certo, tá certo. Isso, porque justamente, vamos supor que para eu achar o eixo do ponto vermelho, vamos supor que eu não sei onde ele esteja. Estou vendo ele aí, mas eu não sei onde ele está. Você concorda que você pede para mim, aonde está o ponto vermelho? Eu teria que checar todas as coordenadas da tela, tipo x é 0 até y a 800, x1 até y a 800, x2 até 800. Você concorda que eu tenho muitas possibilidades? É justamente aí que eu tento achar uns atalhos. E é justamente aí que eu jogo os meus pontos e eles tentam andar pela tela tentando achar. Exatamente, entendeu? Esse é o conceito, é achar esses atalhos, é otimizar isso. De novo, quando você resolve o método de otimização, você não promete o resultado perfeito. Porque o resultado perfeito eu teria que checar todas as possibilidades possíveis.
Eu checo, eu te prometo um resultado ótimo, quase lá. Aí você fala assim, pô, por que eu quero um resultado ótimo? Porque muitas vezes é o suficiente. Muitas vezes eu quero achar um resultado ótimo, que me dure segundos para ser encontrado, do que um resultado perfeito que me dure dias. Exatamente. Exatamente, é o suficiente. Vamos supor que o Waze realmente me trouxesse o melhor caminho possível de todas as possibilidades. Só que para ele me trazer isso, eu tenho que clicar lá para ele achar e ele vai ficar 3 horas. Seria legal para nós? Não. A gente quer algo que eu clique e ele gere rápido. Então, esse seria um resultado ótimo, entendeu? Para você. Ele acha um resultado quase lá. Tá, é exatamente esse conceito. A método de otimização serve para te achar um resultado ótimo muito mais rápido. Aí, nesse caso, eu acharia minha posição, atualizaria minha posição, que eu vou somar a posição atual com a velocidade, e aí o meu ponto vermelho se deslocaria na tela. Tá? Aí, eu escrevi, essa parte da aula ela é bem teórica, só para vocês entenderem o conceito. Então, é importante aqui sair com o conceito esclarecido de PBEST e GBEST, né? Do líder interferir nos outros indivíduos. Tá? E os indivíduos tentar evoluírem através da equação para tentar achar uma solução. Esse problema realmente é muito simples, tá? Mas ainda eu escrevi um algoritmo que resolve ele. Só para vocês terem noção, ficar um pouco mais claro. Deixa eu... Deixa eu rodar ele. Por isso, espontânea vontade. Você consegue escrever o algoritmo com qualquer linguagem. Você vê que é muito simples isso. Eu vou mostrar o código, mas que a gente não vai implementar na prática, eu vou mostrar como é que eu só para você olhar. Mas você vai ver que realmente é muito simples. Perdi meu mouse de novo. Aí. Peraí. Ó, vamos supor que aqui eu implementei o algoritmo aqui. Então, eu vou atualizar. Então, ó, vamos supor que eu queira, de início, ter 10 indivíduos para solucionar o meu problema, tá? E aqui eu vou colocar qualquer valor de constante. C1 e C2 é aquelas constantes que multiplicam, tá? Vou colocar meio, tá? E aí eu vou criar um objetivo, ó. Esse é o meu ponto vermelho e os meus pontinhos pretos vão tentar chegar nele. Vou tentar calcular ele. Para cada ponto eu vou calcular uma equação da velocidade e essa equação da velocidade vai somar a minha posição. E aí você vai ver que eles vão chegando perto. Ele não para. Não, ele não para. Ele para quando quiser. Nesse caso, toda vez que eu estou apertando no botão calcular, eu estou causando uma interação. Eu estou causando cálculo e atualização. Então pode ser que você cruze a bolinha vermelha. Pode ser. Continue infinitamente. Isso aqui boa pergunta de novo. Isso aqui eu defino no algoritmo. Quantas iterações eu quero? Porque pode. Você sabe quando parar. É uma forma totalmente. Você falou que chegar no resultado ótimo. Pode ser que você tenha passado o meu ótimo antes. Exatamente. E para isso aqui eu vou tentar 1000 iterações. E deixo lá. Vou tentar 1000 iterações não foi suficiente, vou deixar 2000. Vou deixar 5000. Se você calcular essas 1000, você vê qual foi a melhor. Exatamente. Pode ter sido a segunda, pode ter sido a última. Exatamente. Esse aí é meu estado ótimo, né? Subótimo. Tem um nome certo na matemática. Né? Tá. E aí, nesse caso, ó, você vê que eles vão chegando nela aos pouquinhos, tá? Vamos supor que eu quero 100 indivíduos. Tudo bem. É aquele negócio que você falou. Meu tempo computacional vai ser maior. Aqui não, né? Que é muito simples, mas... eles vão interagir mais, então eu vou ter mais informação sendo compartilhada. Então... Exatamente, porque ele muda pouco. Sabe por que ele muda pouco? Porque na equação da velocidade, eu subtraio o GBEST da posição atual. O GBEST é ele mesmo. Então dá zero. Entendeu? Então, justamente, realmente, ele é meio fixo. Tá? Ele começou a andar quando os outros começaram a se aproximar. Ele sempre vai andar menos que os outros. Ele vai sofrer uma menor interação por ele ser o líder. Basicamente isso. Aí, você pergunta pra mim, isso aqui eu que escolho, né? Então, se eu aumentar esse valor, eu vou aumentar o tempo de chegada na solução? Vamos ver. Você entendeu a questão que eu joguei aí? Eu vou aumentar esse carinha aqui, vamos ver o que acontece. Ele tá meio, eu vou colocar 2. Eu vou aumentar em 4 vezes o tamanho dele. E aí eu quero chegar nesse ponto vermelho aqui, que está no alto, e vou apertar em calcular. Ó, você vê que
Alguns chegaram muito perto, muito rapidamente, mas tem outros que praticamente nem se moveram. Quando eu aumento essas constantes, eu estou aumentando o impacto da subtração da distância do meu ponto para o meu objetivo. Eu estou aumentando o impacto da equação da velocidade. Então, para alguns, ela foi muito rápida, ela foi muito positiva, enquanto para outros foi negativa ou praticamente não. Entendeu? Eu aumento, digamos assim, a distinção entre eles, tá? Porque eu estou aumentando o impacto da equação. Vamos supor, então, aí você vai falar, então, se eu aumentar isso aqui cada vez mais, eu vou chegar mais rápido ao meu resultado? Vamos colocar 10 aqui agora. Vamos colocar 10, ó. Cliquei em calcular. Aí você fala assim, putz, sumiram os pontos? Você conseguiu ver aí, Paulo? Você quer que eu rode de novo? Você fala assim, putz, sumiu os pontos? Eu falo, sumiram os pontos? Não. É que a constante está tão alta que o valor para o eixo XY está extrapolando o limite. Então elas estão indo para fora da tela. Entendeu? E, então, esses constantes não são interessantes para o meu problema. Elas podem ser interessantes para outros problemas? Podem. Então, uma das maiores melhorias que você pode aplicar na PSO é usar outras formas de você chutar constantes boas desde o início, porque elas são muito importantes. Entendeu? E aquele negócio, vou lembrar uma coisa, a C1 é a constante que é multiplicada a parte individual, a C2 é a parte coletiva. Vai ter problemas complexos onde eu quero, por algum motivo, que a minha parte coletiva seja forte enquanto a parte individual seja fraca. E aí, como é que eu faço isso? Mudando as constantes. Então, foi uma abertura que o matemático que criou deixou para você manipular dessa forma. Tá muito visual, entendeu? Exatamente. Mas assim, eu quis mostrar que realmente uma constante alta aí pode quebrar o teu problema. E aí, só para mostrar a parte do código que o Mika falou, eu esqueci de mostrar para vocês, o que não sei se é interessante, mas assim, na literatura a equação da velocidade é essa e a velocidade da posição é essa, tá? Então, tudo que eu expliquei está aqui, tá? Você tem aqui a velocidade de ir para 1, de ir mais 1, então é a iteração, de ir que tende ao infinito, não é infinito. Ele tende ao infinito porque eu posso colocar até onde eu quiser. E aqui tem a parte individual e a parte coletiva. Isso aqui é justamente que eu posso somar. Isso aqui na literatura é opcional, tá? Eu posso somar a velocidade antiga com a nova se eu quiser, se eu achar interessante. Mas isso nem sempre é obrigatório, tá? E aqui embaixo é a da posição. O xi é a minha posição antiga ou a minha posição atual, somado com a velocidade que eu achei aqui em cima. E aqui vai formar a posição nova, e mais um. É só para mostrar mesmo, tá? Isso aqui não... E aqui a equação, como é que ficaria a minha equação, ó, no algoritmo, na linguagem. Você vê que é muito simples, cara. Realmente o conceito é complexo na matemática, mas é muito simples escrever isso, ó. Eu estou pegando aqui a minha constante C1, né? Eu passo ela para trás no back dessa forma, então eu acesso ela assim, via um dicionário, uma máquina, transformo ela em float, multiplico por um valor random, de 0 a 1, e depois multiplico o meu pbest, que vai ser de x ou y, eu defino ele de novo nessa aqui, e subtraio pelo atual, né? E depois somo com uma equação muito parecida, uma parte da equação muito parecida, só que dessa vez com o gbest. Só uma dúvida. Do PowerPoint. Não, eu executei tanto X quanto Y. Os dois. Naquela vez que você clicava no calcular, você estava fazendo os dois. Exatamente. Porque senão ele só moveria no eixo X e no eixo Y. Então ele teria que mudar. Assim, tá? E o legal de você, se a gente conseguir enxergar isso, o conceito de velocidade é justamente de que se a minha velocidade no eixo Y for maior que no X, você concorda que se ela for igual, eu ando em diagonal, certo? Se ela for igual, eu ando em diagonal. E se ela for maior que o eixo Y, meio que é uma parábola. Você concorda que se a velocidade do eixo Y for maior que o X, ela tende para cima, entendeu? Então, o conceito de velocidade aqui, por mais que seja um conceito, faz algum sentido no problema da tela, que ele muda realmente dessa forma. Mas, assim, isso aqui foi só para demonstrar o conceito, só para ser bem rápido mesmo. A partir da parte 2, a gente vai escrever resolvendo o problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante é um problema de matemática discreta, eu vou explicar isso. Então, o algoritmo sofre algumas mudanças e a gente vai implementar, vai ter uma noção melhor do que é a regressão e a melhora.
o conceito de P-Best e G-Best vai ficar um pouco mais claro. E a parte 2 aí, talvez eu dê 2 aulas sobre ela, porque na parte 3 eu pretendo aplicar o que a gente aprendeu do caixeiro viajante aplicando a API do Google Maps. Então a gente vai aplicar o problema do caixeiro viajante no problema real. Vai escolher pontos da nossa cidade e vai tentar achar o melhor caminho, tá? E aí vai ser legal também, porque aí na parte 3 eu pelo menos passo uma API aí, não ficar tanto conteúdo científico, né? Não sei se já trabalharam com a API do Google Maps, ela é bem completa, ela é bem legal até. A gente vai poder mostrar algumas coisas aí. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Esse foi meu... Assim, mas essa equação que a gente está usando é para cada problema Exatamente. É uma análise. Não é só sair implementando esse código. Exatamente. Eu tenho uma análise. Gasta um bom tempo de análise para saber como que eu vou fazer. Lá no programa de novo, lá no exemplo de investimentos, você concorda comigo que eu vou ter vários investimentos, vou ter taxas de cada investimento e vou ter regras de negócio em cima de cada investimento? Então você tem que saber se aquele resultado é positivo ou não, você tem um conhecimento prévio. Sim, naquele caso, para saber se é o melhor ou não, você sempre vai ver o que vai render mais. Tá? Então vamos supor que eu consiga saber qual é o meu rendimento aplicando aquela combinação. E aí aquilo seria, eu saberia daquela forma. Mas eu digo assim, a parte da análise que você falou está certa, porque para cada problema eu vou ter formas diferentes de validar aquilo. Vou ter regras de negócio em cima daquilo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor, no Cartola lá, vamos supor que eu queira gerar com todos os jogadores da minha base a melhor combinação possível de um time que eu possa pagar com as minhas cartoletas, que eu posso pagar com o meu dinheiro. Você concorda que eu não posso colocar 10 zagueiros no meu time? Porque eu tenho um limite de 2. Isso é uma regra de negócio do seu problema. Então, tem essa parte da análise, eu tenho que colocar essas implicações. Então, realmente tem essa parte de análise. O algoritmo, você consegue implementar ele no conceito de que você tem um indivíduo, você tem vários indivíduos, você tem o melhor indivíduo, e esse melhor indivíduo contribui para os outros. É esse o conceito de inteligência coletiva que o PSO traz. Então, essa equação da velocidade, ela realmente vai sofrer mudanças para problemas de matemática discreta, que é o problema do Cartola. Não é um problema de x de 0 ao infinito. Não, ele tem validações, tem regras. Isso vai ficar claro quando a gente implementar o caixeiro viajante, que ele é um problema de matemática discreta. Então, é só uma introdução mesmo em conceito aí. Né? Beleza? Mais alguma dúvida? Então é isso aí, galera. Valeu.